Fabiana, a gente quer te agradecer muito. Mas assim, a gente não quer que você vá embora desse espaço agora. Eu ia sentar. Não. A gente falou que terminaria, mas assim, a gente tem 10 minutinhos para quem quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento. Esse é o momento. Às vezes a palestra não é que ela foi longa, é o tema que é muito amplo, né? É um tema que traz a gente o tempo inteiro para refletir. Mas você trouxe algumas questões que assim, e tem principalmente essa questão que hoje a gente está, os sentimentos, né, que se aguçaram durante esse período, muitos sentimentos ruins, né, que a gente vivenciou. E você trouxe a questão até que aí o vereador Marcelo, ele gostaria de estar colocando, que é da parte da discriminação que aconteceu, e o que a Câmara tem pensado através da figura deste vereador. Eu acho que é importante. E fica, depois da fala do Marcelo, a gente dá 10 minutinhos antes do regimento, para quem quiser fazer alguma pergunta ou alguma colocação para a Fabiana. Eu gostaria de falar que dia 13 de dezembro nós vamos sentar aqui Valinhos em rede, enquanto eu, presidente, pede, nós pedimos para que possamos pensar juntos aí na criança e no adolescente na rede aqui Valinhos. Então, dia 13 de dezembro, está chegando. A gente vai aproveitar e no final colocar para todo mundo, convite, que é importante, né? Então, Marcelo, por favor. E eu queria lembrar que nós tivemos a Covid nesses 2 anos, mas hoje é o Dia Mundial de Prevenção à AIDS. Essa doença não acabou, gente. Essa doença não acabou, como muitas estão voltando. Então, aos jovens, às crianças e adolescentes, a prevenção é o único remédio ainda. Obrigada. Primeiro de tudo, agradecer a oportunidade de falar um pouquinho aqui. Vou ser bastante breve, bastante cansado, não por conta da palestra, foi maravilhosa, inclusive agradeço também aqui a oportunidade de poder te ouvir. E não sei se para as pessoas que estavam aqui ouvindo, para mim foi um grande respiro de poder ver visões diferentes, né? Uma visão, na verdade, muito parecida com a que eu tenho, do que é o serviço público, daquilo que a gente faz, para nos fortalecer nesse processo, né? Porque a gente leva pancada o tempo inteiro, e aí quando a gente vê alguém que compartilha dos sentimentos, dos mesmos princípios, a gente se sente muito acolhido. Então, agradeço. Tenho aqui a oportunidade de falar, inclusive na presença de alguns ex-alunos meus, né? Eu sou professor da rede municipal. O Vitor está ali fora comendo, mas tudo bem. Tenho o Adrien e o Gabriel ali no fundinho. São alunos que vão hoje à tarde ainda assistir a aula, né? Então, lá no Caçaria. Eu queria, antes de tocar no assunto do racismo especificamente, eu gostaria de mencionar o quão importante foi trazer alguns aspectos históricos do Brasil, porque isso diz muito sobre como nós somos constituídos enquanto país. E quanto essas características que nós trazemos, que são características muito pesadas para nós enquanto sociedade, que é o patriarcado, o machismo, a misoginia, a LGBTfobia, o racismo, quando vem alguém do seu calibre falar sobre isso gera um impacto. E eu muito provavelmente não teria muito convidado para participar de eventos assim, isso fica muito claro quando a gente percebe que determinadas figuras saem e não acompanham a discussão. E não estão dispostos a ouvir coisas que são muito graves da nossa sociedade e admitir que nós somos assim e de que nós precisamos resolver esses problemas. Então eu sou o primeiro vereador abertamente gay da cidade. Então eu sou um defensor dessa pauta e das pautas que a gente costuma chamar de pautas de identidade. Então quando a gente tem uma fala, quando eu, sozinho, tenho que fazer uma fala numa câmara, tenho que trazer um debate, um determinado assunto que envolve essas questões, parece que é só uma questão política, do termo político mais tacanho possível, que é daquilo de, está se aproveitando a pauta. É uma pauta que não é importante, é algo que, mas a gente não é racista, como a gente viu no caso do motoqueiro, do motoboy lá em 2020, que a gente teve que ouvir algumas pessoas dizendo que Valinhos não é uma cidade racista. E 2 anos depois, nesse ano, a gente tem um caso de uma escola particular que
envolveu um caso de racismo e apologia ao nazismo. Então, quanto tempo mais a gente vai ficar negando as nossas origens e aquilo que a gente é enquanto país, para a gente entender e poder resolver os problemas? Porque enquanto a gente nega aquilo que existe, enquanto a gente nega os problemas que a gente tem, mais difícil a gente vai ter, mais dificuldade a gente vai ter para resolver essas questões. Então, gostaria de, mais uma vez, quando a gente diz, e quando você especificamente menciona que existe uma desigualdade no tratamento, e os dados mostram isso, de que pessoas pretas, indígenas, as mulheres negras têm mais dificuldade, têm mais desigualdade econômica, têm mais dificuldade no acesso aos serviços públicos, isso mostra quem nós somos. E a gente precisa estar atento a essas questões, senão a gente não vai conseguir enxergar propostas de solução. Então, parabenizo mais uma vez, de novo. Infelizmente, nós tivemos membros do Executivo e do Legislativo que não ficaram para entender o quão importante essa fala. Porque a gente não pode mais chegar em 2022 e achar que uma criança LGBT na escola, ela pode ser tratada igualmente, como se essa igualdade formal pudesse ser concretizada na realidade, como os demais alunos. É lógico que um aluno como qualquer outro, mas ele carrega as suas especificidades e determinadas pressões que outros estudantes não carregam. Isso vem de pressões da família, de pressões religiosas, e me entendam bem, que eu saio falando por aí, eu não tenho nada contra as religiões, pelo amor de Deus. Elas são importantes, são constituintes da nossa sociedade também. Mas a gente sabe que isso acontece. Então, a gente precisa ter esse olhar específico. A gente precisa olhar para esses dados e a gente precisa entender e ter a consciência de que a gente precisa parar de, como você muito bem falou, de negar os dados, de negar o conhecimento historicamente constituído. E eu, como professor de história, vou aqui mencionar de que eu também não ensino mais que os portugueses descobriram o Brasil. Já não tinha gente aqui? Quem é que estava aqui? Já tinha gente aqui. E o que a gente fez com essas pessoas? E o que a gente faz com essas pessoas? E aí a Tatiana, diretora Tomohara, estava aqui e fez uma semana literária na escola para discutir justamente a questão indígena. Porque é uma questão premente. Onde é que estão os indígenas de Valim? Qual é a história que é contada dessas pessoas na cidade? Qual é a história e a participação dos negros e pretos da nossa cidade? Quando a gente conta a história da cidade, a gente conta a história de quem? Dos italianos, dos japoneses. A minha dona fugiu. A gente conta essas histórias, mas essas histórias são histórias para quem? Quem se sente representado por elas? E isso, desculpa, assim, me remete muito a como a gente atende as pessoas. Nós somos servidores, eu sou servidor público do município. Então eu quero ter um olhar diferente para cada pessoa que chega para mim. Eu não posso, de novo, tratar da mesma forma, sabendo que eles vêm de realidades diferentes. Isso é cruel. Isso é apagar que outra pessoa carrega enquanto história, enquanto identidade, enquanto psicológico que ela tem. Então eu fico muito grato, muito feliz pela oportunidade, muito obrigado. E eu gostaria de encerrar dizendo uma coisa que eu tinha que ter falado para o começo, mas eu sou um pouco confuso. E Nilson, eu vou discordar um pouco de você daquela frase do começo. Quando a gente diz que os jovens são o futuro, eu acho que são. Mas eles também são presentes. Eles vivem no presente. Eles estão aqui agora, necessitando do serviço público, do investimento no serviço público. E não é custo, gente. É investimento na nossa sociedade, investimento naquilo que a gente acredita. Porque a gente foi formado justamente para atender essas pessoas, para resolver as questões. Então, quando a gente ouve, inclusive, pessoas que falam que o custo da contratação de psicólogo escolar, que foi o que a gente ouviu, porque a gente está envolvendo nessas questões, é porque o custo é muito alto. Mas qual é o custo social que isso vai gerar mais pra frente? Quantas vidas não serão perdidas se a gente não fizer o investimento certo no momento correto? Então, quando a gente faz emenda na LOA justamente para destinar uma verba maior para o PET conseguir fazer uma atuação mais incisiva na sociedade, porque a gente sabe, inclusive na área que a gente atua, que é a zona rural, que existe muito trabalho infantil, se tem um orçamento que não vai conseguir fazer com que o projeto atenda aquela demanda, a gente está permitindo com que uma criança não tenha a efetividade dos direitos humanos, não tenha acesso à educação, não tenha acesso à saúde. E eu fico imensamente feliz, eu vou querer trocar a bibliografia, por favor, principalmente nessas últimas questões que você mencionou, da interdisciplinaridade, dessas questões, porque eu já trouxe, inclusive eu levei para a prefeitura, desculpa, a gente desabafa, mas eu levei para a prefeitura um fluxo de atendimento criado pelo Ministério Público para crianças vítimas de violência.
para evitar a revitimização, porque já existe esse fluxo no judiciário. Mas a prefeitura ainda não conseguiu articular a rede municipal de serviço para conseguir fazer esse atendimento. Mas olha, lá os vereadores têm algo que representa o segmento da criança e do adolescente, e eles chamam o Conselho da Criança para construir junto. Eu já anotei, peguei o contato da Tatiana, da Clara, para a gente sentar e conversar. Já peguei. Tá ótimo. Agradeço, já peguei o contato da Tatiana, da Clara, para a gente poder sentar e conversar. Mais uma vez, desculpa. Agradeço aqui a oportunidade de poder falar e de poder desabafar um pouco, mas que a gente se fortaleça nesse processo das conferências, que é um momento que a gente tem para poder colocar tudo que a gente precisa no papel. Eu participei da Conferência de Saúde Mental do município, ajudei a construir a Conferência de Educação no município, da FONAI, então é muito importante que a gente consiga colocar esses documentos no poder público e a gente disputar a execução do serviço público das políticas públicas do nosso município. É isso, gente. Muito obrigado. Só complementando aqui uma posição do CNDCA, para que vocês saibam, né, sobre o caso de racismo ocorrido recentemente, o CNDCA se posicionou e a comissão de articulação construiu um documento que foi enviado para a prefeita, para o Ministério Público e para a própria escola, aonde foi o caso acontecido que ganhou notoriedade, e a escola se posicionou, nos respondeu, né? E, então, assim, o CNDCA, ele construiu alguma coisa nesse sentido. Então, só para que todos saibam que foi feito também alguma coisa. Mas esse caso foi um que foi notório. Só que existe o racismo que acontece todos os dias e que não foi publicizado, né? Então, só para complementar isso para vocês, tá bom? Gente, eu respondo agora ou mais alguém quer falar alguma coisa? Sim. Quero. Cláudia. Mais alguém além da Cláudia? Aí eu já não anotei. Porque aí, se tem mais alguém, aí já vem para cá pra gente e aí a gente encerra. Pode ser assim? Obrigada. Eu vou ser bem breve. Tá dando para ouvir? Não, acho que tá. Eu vou ser bem breve. Eu só gostaria de lembrar também a criança e adolescente com deficiência. Eu acho que é um ponto importante para que a gente tenha esse olhar. Nas escolas municipais, a gente tem 313 crianças com deficiência e é importante que eles também sejam protagonistas. Então, hoje aqui, visivelmente, eu não vejo uma criança ou um adolescente com deficiência. A gente pode até ter dentro, né, de outras deficiências que não sejam visíveis. E dentro de todas essas propostas de eixo, o que eu gostaria de colocar como reflexão, se for possível, a gente tentar pelo menos uma reunião bimestral entre os conselhos. Eu acho que seria interessante a gente pensar numa reunião bimestral entre conselhos, porque muitas das pautas elas acabam se conversando. Então, quando a gente fala do PET, que é uma comissão, ali no PET a gente tem um representante do conselho da criança e adolescente, mas às vezes não está sendo articulado da maneira que deveria. Dentro da criança e adolescente, dentro do conselho da pessoa com deficiência, a gente teve uma palestra na quarta-feira e um dos pontos que nós trouxemos eram 178 crianças sem atendimento para autismo. Então, está só no conselho da pessoa com deficiência, mas há um direito da criança e do adolescente, por que não estar também no conselho da criança e do adolescente? Então, eu vejo que a gente poderia articular, de começar a trabalhar, pelo menos que bimestralmente, os conselhos, presidentes de conselhos, se for o caso. E uma das coisas que a gente colocou bastante na quarta-feira foi referente ao respeito e ao olhar humanizado. A partir do momento que eu não respeito o ser humano enquanto indivíduo, os direitos desse ser humano, a gente não vai construir a sociedade que a gente busca. E
E aí a gente fala que a gente busca uma sociedade igualitária, só que a gente não pode esquecer da equidade. Se eu não trabalhar equidade junto com a igualdade, a gente não vai conseguir avançar. Então, seria só essas reflexões para que a gente possa ter os eixos e lembrar sempre da pessoa com deficiência, por favor, que também fica muitas vezes isolada e esquecida. Obrigada. Eu vou falar sem microfone. Acho que dá para ouvir todo mundo, né? É só uma pontuação que eu queria fazer em relação ao comitê do Medida Socioeducativa. O conselho ele faz parte sim, e quem participa é a Gisele. Então, assim, né, não sei se vocês estão sabendo, mas faz parte sim. Na verdade, ele começou a fazer agora, depois de uma discussão nossa. Na verdade, ela já faz desde o início, quando saiu o regimento, quando saiu a comissão, o nome dela já estava lá. É que ela disse que sabia, mas não sabia quando ia começar. A gente até discutiu isso na nossa última reunião. Mas ela disse que ela sabia, mas demorou para ela saber a data de iniciar e já tinha iniciado. Acho que ela não está aqui agora, mas ela estava aqui. Obrigada. Posso responder? Então, sim. Marcelo, eu que agradeço, viu, a sua colocação. Eu penso que do que você trouxe, né? Eu também não tenho muito acordo de chamar de pautas identitárias, sabe? Né? Eu penso que a gente amadurece muito quando a gente pensa. Sabe aquela história que a gente conversou? Se você depende do teu salário no final do mês, né, para viver, para pagar suas contas, então a gente é classe trabalhadora. Se você não tem 30 mil sobrando no final do mês, então você é classe trabalhadora. A gente é classe trabalhadora com mais ou menos acesso, mas a gente é classe trabalhadora, né? Só que a classe trabalhadora, ela não é só classe trabalhadora. A classe trabalhadora, ela é preta, ela é branca, ela é indígena. A classe trabalhadora, ela também tem sexo. E ela tem sexo, ela tem gênero e ela tem sexualidade. Então a gente está dizendo aí de uma diversidade que a gente precisa aprender como servidor público a acessar, tatear, conceituar, manejar. A gente não atende só heterossexual, a gente não atende só homo, a gente não atende só... Tem um vídeo, gente, eu não sei se vocês... Um vídeo, meu nome é Amara Moira. Isso. É muito interessante. Deem uma olhada depois, né? Está no YouTube. A gente fala de orientação sexual, a gente fala de identidade sexual e a gente fala da construção do masculino e do feminino na nossa sociedade quando a gente vai falar sobre sexualidade. Então, assim, é outra mansão, né? É outra mansão que tem vários quartinhos para a gente entrar, conhecer, se aprimorar, né? Especialmente como ser humano, né? Para que a gente possa interagir com outros seres humanos, que não tem um padrão de normalidade, tem existência de gente, né? E aí, né, quando vocês falam aí do caso de racismo que aconteceu nos Valinhos, eu acho que eu vi alguma coisa na mídia, posso estar equivocada, né? A escola, gente, reproduz a sociedade que a gente vive, né? Elaine Guimarães já dizia isso, né? Então, assim, com certeza, que bom que vocês tiveram uma ação sobre esse ato específico, mas o racismo, ele está aí todo dia, né? Ele está aí todo dia em muitas ações. É preciso, frase não é minha, né? Mas não basta a gente não ser racista, a gente tem que ser antirracista, né? E aí, Marcelo, depois a gente troca o WhatsApp para trocar referência, adoro trocar referência bibliográfica, a gente aprende tanto, né? E quando você fala, é lógico que todo mundo, quando eu disse todo estudante é igual, LGBT ou não LGBT, é no sentido de que todo mundo precisa ser respeitado como ser humano, né? Só que não é assim, independente da orientação sexual, como se a orientação sexual do outro fosse pejorativa, né? Fosse algo que eu não tenho que aceitar, né? E quando a gente fala da equidade, né, que a Cláudia trouxe pra gente, né, realmente, qual é a demanda do outro? Vai você sair do padrão dessa sociedade e tentar existir em qualquer grupo para você ver a demanda que você tem, né?
E a gente, como operador de direito, como educador e educadora, tem um papel fundamental, inclusive, para que essas pessoas existam, para que elas não queiram se matar. Não raro na faculdade, alguns alunos me procuram para contar para suas famílias, por exemplo, da sua orientação sexual e do medo de serem expulsas de casa, de não saberem como vão se manter, né? Gente, a gente é operador do direito. A gente não está aqui só para isso ou aquilo, a gente está aqui para pensar nas relações sociais e como elas se dão de forma mais humanizada, né? E quando você fala que infelizmente as autoridades saíram, né, Marcelo? Não à toa eu falei da assistente social e da psicóloga na escola logo no começo, né, estrategicamente, porque infelizmente em todas as conferências que eu vou, todas as palestras, né, via de regra, as autoridades fazem uma mesa de abertura e não só pela questão da agenda, né, mas também pela questão da agenda, não ficam nos eventos. Por isso que logo de cara eu dei o recado da assistente social e psicólogo na escola como lei nacional que precisa ser implementada nos municípios e a gente luta muito para que seja através de concurso público. E com relação a isso, gente, eu queria dividir com vocês que a equipe que eu estou supervisionando na educação, o ano que vem a gente já começa a implementar trabalho com grupos de famílias nas escolas e formação de sujeitos da comunidade escolar. Então, professor, diretor, orientador pedagógico, né? O serviço social vai ter uma função de prevenção no território, com as famílias na escola e de formação com os professores, gente, porque a pedagogia, infelizmente, na maioria dos casos, eu acho que tem avançado muito, né? Mas assim, o professor também não está preparado para ter um olhar sensível para quando aquela criança, deu sinais de uma violação, né? E o professor está ali com 30 crianças ao mesmo tempo, tendo que olhar muita coisa e dando conta ainda de transferência, né, para os tradicionais de conhecimento, né? Então, assim, tanto o serviço social quanto a psicologia tem uma contribuição ímpar. E a da psicologia não é ser clínica também, né? Mas também é o trabalho preventivo, né? Agora, quando a Cláudia traz, né, a questão da deficiência, e acho que você traz uma proposta muito interessante, que é a reunião interconselhos, né? Gente, isso é intersetorialidade. Quando a gente vai dialogar, né, que bandeira eu levanto? Eu levanto a bandeira LGBT, você levanta a bandeira anticapacitista, o outro levanta a bandeira antirracismo. Todas são fundamentais e precisam estar juntas. Só que para estar junta, na loucura de disputa que a gente tem todo dia, a gente precisa ser estratégico, né? Não fazer uma reunião para ter mais uma reunião, mas fazer uma reunião para fazer articulação. Sabe aquelas reuniões que a gente vai, que você fala, 2 horas do meu dia aqui, gente, que vai do nada para lugar nenhum, e o resultado da reunião é marcar outra reunião, aí você fala, nossa, né? Então, quando vocês pensam assim, vamos fazer reunião, faça mesmo, e faça uma reunião efetiva. Qual é a pauta? Conselho, vamos lá. O que o conselho da criança quer trazer? O que o conselho do deficiente quer trazer? O que o conselho da assistência quer trazer? Onde a gente conversa? O que a gente faz com isso? Eu sou um pouco chata nas reuniões, né? Que eu falo, gente, para que a gente está aqui? Sem arrogância, com todo respeito. Por quê? Porque a hora que a gente sai, né? Você entra numa loja, você quer uma camiseta. Aí ou você sai com a camiseta ou você sai com a consciência de que você não achou aquela camiseta. Mas você sai com alguma coisa na mão. Quando a gente vai para uma reunião com o operador de direito, a gente precisa sair na mão com o que a gente foi buscar, ou se a gente não tiver aquilo na mão, a gente tem que saber por que a gente não está com aquilo na mão. Senão a gente fica marcando reunião, que vai do nada para lugar nenhum para marcar outra reunião. E é muito importante que a intersetorialidade exista e que essa sugestão da Cláudia, né, que vocês possam amadurecer. Eu avalio muito interessante, né, porque aí a intersetorialidade se dá. E aí, gente, olha, trazendo aqui mais uma questão sobre a deficiência, a pauta do serviço social tem sido, né, nacionalmente, pela defesa de uma educação e por uma sociabilidade anticapacitista. Não é a nossa linguagem extremamente preconceituosa, é o João sem braço, gente, eu nem estou lembrando de outras aqui, mas o quanto a gente deprecia aquilo que a gente não entende como padrão. Não é hétero, né? Não é branco, não é homem,
não é rico. Poxa, tem alguém milionário aqui? Por que nós vamos reproduzir a lógica de quem está destruindo a gente? Que bom que a gente está num espaço de conferência, que a gente pode pensar e criar estratégias para criar vida, né, gente? Criar vida, fazer defesa de direitos humanos, não pensando na mansão, pensando em cada quartinho dela e como a gente vai junto na cozinha conversar sobre a festa que a gente quer fazer. Gente, muito obrigada por hoje. Eu saio daqui aprendendo muito com vocês. Peço desculpas aí, né, se me alonguei. Espero que a gente possa se encontrar em outros momentos. Até mais. Nós que agradecemos, Fabiana. Fabiana foi minha professora na graduação. Amei ouvi-la novamente. A gente de coração mesmo agradece. Olha, as portas estarão sempre abertas para você aqui, junto conosco, tá bom?